Posso começar a gravar? Pode. Certeza? Absoluta. Minha vida inteira me preparei para esse dia. Ok. Gravando. Hoje é dia 20 de março de 2067. Vou iniciar agora a entrevista com Erving Goldman. Qual depoimento que você gostaria de registrar para nós nessa Live Break News? Tanta coisa, difícil começar. Vou começar antes do começo, se é que isso é possível. Em 2008, tornei-me CEO do banco Goldman Sachs. Na época, iniciamos um projeto que chamamos de Jornada da Digitalização da Economia. Foi quando nos unimos a algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo naquele tempo. Nosso objetivo era o de sempre: cortar custos de um lado e rentabilizar do outro, com produtos inovadores para aqueles idos tempos que antecipavam tendências, inauguravam o mercado, criando monopólios. Pode parecer pretensioso, mas isso era plenamente possível no início do nosso século. Quantos anos você tem, jovem? 32. Bom, você nem era nascido. Hoje nossas crianças considerariam aqueles tempos bárbaros. Para se ter uma ideia, a economia mundial era majoritariamente física, com dinheiro de papel. Os bancos, de maneira geral, possuíam caixas eletrônicos, um sistema para se sacar dinheiro, atendimento em agências. Só para dar alguns exemplos. Do outro lado, tínhamos ruas e ruas, com comércios abertos. As pessoas se concentravam em locais com aglomerações. Esses locais eram chamados shoppings. Enfim, era um mundo muito diferente. Sim, estão disponíveis para visitas em salas virtuais. De todo modo, tínhamos todos os recursos para avançar, mas as pessoas ainda tinham hábitos ancestrais. Foi então que nos reunimos pela primeira vez para aumentar a velocidade das mudanças. Chamamos de Comitê de Aceleração. Quem formava esse comitê? Era basicamente formado por empresas de tecnologia na época. Quais eram os nomes? Por curiosidade. É indiferente, nenhuma conhecida hoje, mas eram grandes corporações à época. Algumas desapareceram, a maior parte foi aglutinada por outras empresas. Muitas sequer tinham, como posso dizer, grandes inovações, apesar de serem de tecnologia. Eram redes sociais de amigos, de fotos, jogos, mecanismos de buscas e plataformas de comércio eletrônico e serviços. Praticamente brinquedos para adultos. Os tempos eram muito atrasados se comparados a hoje em dia. A única que ainda hoje permanece com o mesmo nome é a Tesla. Das colônias espaciais? Exato. E nós, do setor bancário, naturalmente. Éramos nós e mais 2 bancos globais. Naquele tempo ainda éramos estranhos a este universo das techs e sabíamos disso. A nossa proximidade foi justamente para nos atualizarmos, pois sabíamos que era inevitável nos tornarmos uma empresa de tecnologia e não mais de serviços em si, que era o que estranhamente fazíamos na época. Mas e o comitê? Ah, sim, o comitê. Nossas reuniões eram para criar estratégias. Inicialmente, as ações eram sempre pontuais e tinham 2 frentes. Uma onde financiávamos instituições e think tanks, principalmente futuristas, que previam o futuro. Na verdade, eram metas que nós mesmos fazíamos do que queríamos para o mercado de produtos que já pretendíamos lançar. Do outro, investíamos em empresas, subornávamos agentes públicos, derrubávamos governos.
mudávamos legislações, fomentávamos o terrorismo. Tudo para fazer com que as pessoas pudessem e precisassem comprar os serviços que implementávamos e ter mão de obra disponível e barata para estes serviços. E as iniciativas deram certo? Em um certo sentido, fracassaram. As metas que colocávamos e divulgávamos pelos nossos futuristas eram sempre ousadas e não se concretizavam. Ou a velocidade que isso acontecia era, digamos, decepcionante. As pessoas daquela época tinham costumes muito fortes, muito enraizados. Sair à rua para comprar coisas, usar dinheiro em notas, dinheiro. Serviço de restaurantes para praticamente todas as pessoas. Os trabalhadores ainda atuavam em escritório e eram muitos. Ora, era preciso diminuir o número dos empregados e aqueles que fossem importantes, mantê-los em casa para uma melhor performance e poupar estruturas imensas e absolutamente ineficientes. E o que vocês fizeram para mudar este quadro? Foi mais ou menos em 2018 quando nos reunimos e a ideia primeiro apareceu. Uma das empresas, a Caligo, que era uma empresa de biotecnologia pertencente a uma delas, não me lembro bem qual, nos prometeu uma solução. Um vírus. Todos ficaram estarrecidos no começo. Calma, calma, diziam. Na verdade, seria uma cepa retirada de animais que seria mortal na medida certa para apenas uma parcela ínfima da população, mas que se espalharia rápido. Foi feita uma longa explanação por um infectologista sobre os efeitos e que perfil de pessoas afetaria de forma mais grave e eventualmente mortal. Houve algumas perguntas na hora. Mas se apenas 1% em média morreria, por que então conseguiríamos nosso objetivo? Foi então que ele mencionou os grandes diferenciais desta espécie de coronavírus. Lembro até hoje dos tópicos no slide. 1. A rapidez de infecção. 2. A resistência do vírus incubado. 3. A demora na recuperação dos pacientes. Eram apenas simulações e testes controlados em áreas remotas do mundo, mas calcadas em cálculos de supercomputadores. Pois bem, foi então que mais questionamentos surgiram. Lembro que o meu foi mais incisivo. Mas o que fará os governos se alarmarem para fechar os comércios? Nossa hipótese é que eles inicialmente não terão dimensão da gravidade até para não alarmarem os outros países. Isso será suficiente para se espalhar pelo mundo. E se não alarmar no início, por que o fariam depois? Nossa hipótese é que, apesar da porcentagem teoricamente pequena de casos graves e de uma parcela específica mais envelhecida em grande parte, será em um número maior do que qualquer outra doença ou fatalidade rastreada. Quando as pessoas começarem a conhecer parentes, amigos e vizinhos falecidos, em especial nos países desenvolvidos, com uma população mais velha, isso será suficiente para gerar a quarentena que precisamos. Outro fator que deve ser crucial é a pressão sobre o sistema de saúde. Um doente grave, pelos testes que realizamos, demanda cerca de 3 vezes mais tempo de UTI do que das outras gripes. Ou seja, em pouco tempo, todos os leitos de tratamento intensivo estarão ocupados. Não houve nenhuma objeção moral? Estaria mentindo se dissesse que não houve. Mas foi incipiente. Imagine um comitê que já havia derrubado governos, fomentado guerras
criado ações terroristas. Um vírus, ainda mais não tão letal, não seria de todo mal. Nós mesmos do setor bancário ficamos muito contentes com a parte da letalidade dos velhos. Seria extremamente lucrativo para os nossos investimentos no que se chamava fundos previdenciários. O que seriam? Na época, as pessoas paravam de trabalhar quando alcançavam uma certa idade, até pelas suas condições físicas e enfermidades. Era uma época muito precária. E como esta ação inaugurou as grandes pandemias mundiais? A Covid-19 foi apenas a primeira, como você bem sabe. Ela matou cerca de 2 milhões de pessoas até 2021 em todo o mundo. O maior número de óbitos ocorreu inicialmente nos países americanos, que os governos tinham sido já direcionados aos nossos propósitos. Depois foram as grandes metrópoles africanas e no populoso Sudeste Asiático. Porém, mesmo assim, 2 ou 3 meses depois do platô, as pessoas voltavam às ruas. Perdoe-me as memórias esparsas. O primeiro backup que fiz de memória foram anos depois destes acontecimentos. Sim, claro. Eram outros tempos. Conte como foi esse retorno. Algo que não previmos. Logo que o susto passasse, as pessoas voltariam à tal normalidade. Isso já tinha ocorrido antes e era um padrão. Poderíamos ter previsto, mas nossa equipe não era formada por pessoas que estudassem o assunto. Afinal, como surgiu a segunda pandemia mundial? Essa, por incrível que pareça, foi espontânea. Ou, se foi planejada, não participei. Sabíamos que tinham comitês ainda mais secretos, formados exclusivamente pelas techs, que não confiavam muito em nós e outras companhias do comitê. O vírus era ainda mais mortal, matando cerca de 5% da população mundial. Foi uma verdadeira comoção mundial. As mudanças que tinham sido aceleradas finalmente se consolidaram. A economia finalmente se tornou digital, o dinheiro em papel desapareceu, o trabalho se tornou remoto, até finalmente ser substituído em grande parte pela inteligência artificial. Enfim, as bases da nossa civilização estavam finalmente implementadas. E por que essa denúncia agora, décadas depois do ocorrido? Bom, estou perto de me desligar espontaneamente. Não pretendo deixar minha consciência. Por mais medicamentos que tomo, não consigo ter o mesmo entusiasmo que tinha. Viver 110 anos para minha geração deve ser diferente do que será para a sua. Minhas projeções mais otimistas quando nasci não passavam de 80 anos. Mas tem algum objetivo maior para dar um depoimento que mudará os registros da história? Apenas um. Ser um dos responsáveis por todas essas mudanças que impactaram tanto a humanidade positivamente, de transformar a civilização, não poderia desaparecer comigo. Você se considera um herói? Talvez não um herói, um idealista que fez tudo o que pôde para mudar o mundo. Fim da gravação. Já franzia a testa normalmente quando me deparava com recém-formados de qualquer intelectualidade, usando artifícios linguísticos para denotar inteligência acima da média. O elitismo intelectual saindo artificialmente de bocas erradas, dando assim alguma segurança e guiando a linguagem
para os que de fato entendem. Não entendem os loucos, os burros, os alienados, os favelados, os pobres. Não entendem também os muito ricos, os inválidos, os bandidos, as prostitutas. Algumas, claro. Os médicos, vez ou outra, os porteiros, os pedreiros, os iogues, os motoristas de ônibus, os que não falam o idioma e, por fim, os poetas. Não deixava de entender por ausência de recursos, mas sim por vontade. As palavras pareciam gigantes, deformadas, em um plural forçado, em ritmos que se voltavam apressado, denota, investigação, experimento. Não entendi, disse assim, secamente, embora o tivesse feito. Não entendi o que disseram. Causei uma espécie de constrangimento às jovens que me explicavam o feito. Sendo eu um homem de palavras, seria moral não compreendê-las. Mas veja, para alcançá-las, quero olhá-las de frente e não na ponta dos pés. Em uma potência imóvel, decifrando uma força imposta, frágil, que se desfaz em um estalar. Entreolharam-se, repensaram a decisão, com alguma benevolência, consideraram a falta de memória ou pudor que permitia a minha idade e, por fim, esclareceram em palavras óbvias. Queremos contratar pássaros e poetas. Mas veja, não contrataremos como um serviço. Os queremos livres, soltos. O mundo mudou. É preciso novos olhares. Queremos investir na liberdade, na compreensão profunda do ser humano. E com isso trazê-los mais próximos do cotidiano. Certo. Quando começo? Já havia começado faz tempo. O poeta nunca é poeta por ofício. É uma lente inevitável que se carrega, que nos faz enxergar a noite assombrada como se fosse um gato que tivesse arranhado o céu. Nos faz a cada despedida uma verdade, uma saudade confusa e bela. Já havia começado, mas há também a verdade, busca filosófica que os acadêmicos tão bem conhecem. E a verdade constatava que eu precisava verdadeiramente de dinheiro. Minha pergunta causou um frenesi positivo. Levantaram, vasculharam papéis investigativos, entusiasmaram-se, me chamaram de senhor. Não reagi. Explicaram o que faria. Detalhadamente citaram filósofos, educadores, cineastas, teatrólogos e compreendi depois de toda a explicação que faria exatamente o que tenho feito ao longo da vida. Nada. Uma quebra de poesia no centro do rio. Passei pelos detectores de metal, a jovem ia à frente com os documentos em mão, as paredes todas de cores mortas, e imaginava que, ainda que colocassem cores vivas, se dissolveriam em uma cor só, sem nome. As rampas, homens apressados, mulheres sérias, vendedores de lanches que falavam sozinhos como um papagaio, que repete sempre as mesmas frases, falando assim para frente: café, água, bolo, sanduíche. E os homens passavam apressados de um lado para o outro. As mulheres sérias. Algumas mais jovens riam umas com as outras, falando baixo, desatando alguma vontade que carregavam em si. A moça limpava o banheiro, focada, respondendo os boa tardes que lhe alcançavam. Doutor, trouxe o poeta de quem lhe falei. Um pássaro passou em um voo desesperado, desgovernado, em um grito que não carregava mais cantos, e nos interrompeu. Ainda estamos nos acostumando? É um prazer conhecê-lo. O prazer é meu. Aqui está o contrato, doutor. Espero que dê tudo certo. O projeto foi pensado para agregar, para acompanhar as mudanças do mundo. É necessário que tenhamos uma nova visão, com mais humanidade e delicadeza. Certo? Certíssimo. Tenho certeza que vai nos agregar muito. E sorriu, sem costume, como sorriam os doutores.
O escritório me assustou. Não por não conhecê-lo, mas por nunca pertencê-lo. E agora era parte. Papéis, papéis, todos sem rima, importantes. Acompanhei o doutor com calma. Tinha um senso de humor calculado, uma educação bastante simpática. Me apresentou uma jovem. Essa, ao contrário, não queria impor sua seriedade ou academicismo. Era suave, cordial, própria para coisas menores como poesia. Devia atender casos mais humanos, recém-chegada, com alguma familiaridade. Começamos com os argapones. Conhece? São muito dóceis, mas fazem algum barulho. O pessoal ainda está se acostumando. Bom, espero que eu cause menos transtornos. Não, o que é isso? É um prazer tê-lo conosco. Por hora pode ficar sentado, escrevendo o que achar necessário. A intenção é inseri-los na nossa convivência, no nosso dia a dia. Quer um café? Um chá? Uma água? Margarida, por favor, sirva uma água para esse senhor. É nosso poeta. Um dos pássaros estava absolutamente acuado no parapeito da janela fechada. Enquanto a maioria voava e emitia sons de revolta, ele permanecia quieto, lindo, com penas azuis. Eu me afundava no sofá. O cheiro do café passado na hora, amargo, os problemas saltando. Um dos homens, baixinho, reclamava com a colega da mesa ao lado. A moça se preocupava comigo, fazia perguntas, se esforçava. Respondia em paz, desesperado. O doutor volta e meia perguntava se estava tudo certo e soltava: "E aí, muita poesia?" "Muita, doutor, muita." "Aos poucos você pode opinar nos casos, trazer sua percepção na hora do almoço, por exemplo." "Claro, será um prazer. Com licença." A tarde alcançava o céu. O centro da cidade é bonito à noite. Os homens saíam aos poucos. Saíam. Alguns se despediam com a timidez de quem não sabe o que falar, abaixando a cabeça, soprando um "até amanhã." Continuei no sofá. Os pássaros mais calmos. O azul do parapeito adormeceu. O outro, mais agitado, comia algumas frutas. Não fui embora. Parte porque não sabia se deveria, parte porque alguma força havia se colocado por baixo do sofá e parecia impossível rompê-la. Ir embora junto com ele seria compartilhar um tempo que não me agradava. Os pássaros, agora sozinhos, me ignoravam. Minha presença não os estressava e a presença deles ainda me causava inquietude. O mais nervoso emitia sons de vez em quando, e o azul já havia saído do parapeito. Alcançou um voo raso e cotidiano. A jovem, a única que ainda permanecia lá, me viu na saída, agora com uma outra roupa, um pouco mais folgada. "O senhor ainda está aí? Ai, mas que vergonha! Já podia ter ido embora." A acalmei. Disse que fazia parte da minha observação presenciar as partidas. Respirou fundo e se despediu. "É só bater a porta. Até amanhã." Abri as janelas. O pássaro nervoso foi o primeiro a voar para fora. Os outros pareciam não percebê-las. Há quanto tempo estariam ali? Pouco, imaginei. Não o suficiente para se acostumar com um lugar tão hostil. O azul peguei com cuidado, como se pega certas delicadezas, e o coloquei no parapeito. Seus olhinhos miravam para fora. A vista não era das melhores, mas ainda assim se via algum movimento, algumas palavras ditas, altas. Ali ficou. Saí,
para deixá-los a sós. A escolha deles não cabia a mim. Caminhei da Rua do Ouvidor até a Cinelândia. Era bom ver os pontos de ônibus lotados, os vendedores voltando para casa, sentir o cheiro de cigarro, o barulho das grades fechando, os catadores de latinha, alguns malucos gritando liberdade. O Teatro Municipal aceso. Alguns tiravam fotos rapidamente, com medo dos que passavam. Eu passava. Sentei no amarelinho e pedi um café. Estava aguado, amargo, uma delícia. Como por uma fração de mistério, vi a moça gentil do escritório descendo as escadas para pegar o metrô. Pensei em chamá-la. Desisti. Onde estariam os outros? Se não passaram hoje, certamente amanhã passarão. E eu? Pedi a conta, olhei o pão de açúcar e segui o caminho. A noite era nova e borbulhava. O frio do ar-condicionado fez com que Paulo guardasse o jornal e apertasse mais suas mãos em busca de algum calor humano. A mensagem em voz robótica foi ouvida. Próxima estação, Engenho da Alegria. Ele olhou para uma menina sorridente. Brincava ela com a mãe no banco em frente. E meditou o quanto a felicidade é uma coisa ínfima e trivial. Levantou-se, agarrou a barra de ferro e aguardou o trem parar, as portas se abrirem. Pensava como tudo aquilo estava perturbando sua alma, que mesmo não sendo dado à depressão, também não era essa euforia que agora se transformara em política de Estado. Mirou o cartaz na parede do vagão. Uma criança contente e de pele alva ornava a logomarca do governo federal. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Arriou a cabeça. Queria gargalhar, mas não era por deboche. É porque Paulo finalmente tinha tudo o que desejara no processo da pandemia da Covid-19 e suas diversas mutações que dizimaram sua família e milhões de habitantes 38 anos atrás. E, paradoxalmente, não se sentia confortável aos 57. O sinal sonoro das portas se abrindo espantou seus devaneios e Paulo ganhou a estação, percorreu a plataforma A e saiu pelas catracas laterais. O ar era puro e poucos carros, todos elétricos, circulavam naquele domingo. A igreja de São José Operário estava lotada para a missa das 10 da manhã. Atravessou a rua e entrou na casa do Senhor. Fez antes o sinal da cruz. Percorreu a lateral esquerda, passou pela capelinha das velas e chegou a um casebre antigo. Parou em frente à porta, conferiu a hora no relógio de pulso, aproximou-se e bateu 3 vezes de forma cadenciada. Pensou no que lera no noticiário. O governo local implantou um projeto de reprogramação mental para pessoas perturbadas por ideias negativas e comportamentos antissociais. Elas estavam recolhidas no antigo Hospital Psiquiátrico Pedro II, recentemente batizado como Hospital do Amor. Essas pessoas foram presas pela nova polícia, NP, por causa das denúncias feitas pelos próprios cidadãos, desejosos de expurgarem da sociedade regenerada todos que ainda manifestavam raiva ou estavam acima do peso pela gula, cultivavam o medo ou a preguiça, que se apegavam à luxúria ou que destilavam arrogância, os ciumentos, invejosos, briguentos ou avarentos, os que promoviam discussões em família e faziam leituras de livros proibidos, ou comentários depressivos
nas filas do mercado. Pessoas que não sorriam ou que ainda não sentiam algum apego a times de futebol, extintos em 2036. Ou seja, gente que resistia à nova ordem global. Uma minoria disfuncional. Paulo? Eu mesmo. Entre, por favor. Coloque seu celular naquela caixa de vidro. Tudo bem. A porta foi fechada. Mas antes, o velho Prestes olhara para ver se alguém estava acompanhando o convidado. Seguro, o ancião espremeu os olhos. Então, o senhor quer se reunir com os 12 rebeldes. Qual o nome do senhor? Prestes. Ah, sim. O senhor é o velho Prestes. Realmente, colaborei para a eleição do primeiro governo no ano de 2030. Eu já lhe disse isso nas nossas conversas. E agora está arrependido. Não imaginei que a Constituição seria mudada, nem que chegaríamos nesse estado em que nos encontramos. Paulo, logo você, um sociólogo? Agora não há mais eleições. Elas perturbavam a paz social e criavam polarizações, dizem eles. Isso é ditadura. Você sabe. Sei, sim. E quero ajudá-los a combater isso. Prestes fez um sinal e Paulo o acompanhou até o outro cômodo da casa velha, do que antes era chamado Engenho de Dentro. 5 pessoas estavam sentadas em círculo e havia mais cadeiras. Este é Paulo. Ele é sociólogo. Colaborou para o governo da nova ordem e hoje deseja unir-se aos 12 rebeldes através da nossa célula. Seja bem-vindo, camarada, disse Rosa. Os outros ficaram em silêncio. Prestes puxou uma cadeira e convidou o novo membro a se sentar. Continuando. Como poderemos ampliar nossa capacidade de distribuição de livros? A MP está rastreando todos os locais físicos e já controla todas as possibilidades de enviarmos arquivos PDF pelo cyberespaço. Comandante Prestes, eu não vejo alternativa a não ser reforçarmos os trabalhos gráficos que estão concentrados na célula de Marechal Hermes. Os livros físicos são mais fáceis de serem escondidos. Ainda não estou convencido disso, Zizek. Será que abandonar o cyberespaço como local de resistência e de comunicação será o melhor caminho para ampliarmos a resistência contra o programa Alegrai-vos? Que programa é esse? Perguntou Paulo. É, na verdade, uma campanha financiada pelo governo federal e local para banir toda a literatura inferior e substituí-la pelas cartilhas doutrinárias de evangelização, disse o senhor Mal, um idoso gordo e bonachão. Livros ou arquivos de vídeo com conteúdo antissocial. Coisas como Schopenhauer, Karl Marx, Camus, Sartre, Zygmunt Bauman, José Saramago, Augusto dos Anjos ou Lima Barreto. Tudo o que consideram material negativo, pois não exaltam a felicidade, a pureza e a alegria. Como isso aqui, ó. Hilda desceu o rosto e leu. Frouxo é o arrependimento e tenaz o pecado. Por nossas confissões, muito é o que a alma reclama, voltando com prazer a um caminho de lama, crendo as manchas lavar com pranto amaldiçoado. Fernando Pessoa? Não, Baudelaire. Mostrou a capa do livro e completou. Viu? As flores do mal. As palavras de Hilda, uma negra esbelta de olhos esbugalhados, deixaram Paulo espantado. Prestes, em pé, tomou a palavra. Paulo, você não tem ideia do que estamos passando nesse país. Quando conversamos pelo aplicativo, pude sentir seu desejo sincero em unir-se à luta contra a ditadura da felicidade. Por outro lado, pude perceber o quanto você ignora os porões desse regime.
Bem, confesso que não conheço em detalhes todas as distorções criadas pelo novo regime pós-pandemia. Lá se vão 25 anos da nova Constituição Federal de 2032. Me junto a vocês porque não aguento mais essa opressão. Não quero mais ser um tutelado pelos psiquiatras da nova ordem, nem usar suas pílulas de otimismo, e nem me sujeitar aos imbecis programas de ressocialização. O velho Prestes apreciava a disposição do novato e apresentou cada um dos integrantes da roda. Muito bem. Aquela ali, a Hilda, já foi presa e torturada. Por Deus que não sabemos como conseguiu escapar do quartel clandestino que a ANP mantém na Central do Brasil. Prazer, disse Paulo. Rosa também foi bloqueada e perseguida pela sua atuação nas antigas redes sociais. Agora sob controle estatal em conluio com grandes corporações privadas. Oi, Rosa. Parabéns pela firmeza. Solano trabalha no serviço de contra-inteligência e tem conexão direta com os mentores dos 12 que estão espalhados pelo mundo. Bem-vinda, Matilha, disse Solano em tom sarcástico. Obrigado. Já o Sr. Mal foi professor de geografia, história, mas caiu na clandestinidade depois de ser denunciado por seus alunos como promotor de ideias comunistas. A cruzada Escola Sem Partido ainda o procura pelo território brasileiro. Até a Interpol já colocou seu nome na lista vermelha. Que coragem, hein? Paulo tentava descontrair o ambiente, mas todos estavam sérios. E Prestes continuou. Zizek, esse jovem aqui, teve que assumir uma nova identidade depois que sua academia foi fechada, por promover rodas de leituras de contos de um velho escritor do mundo antigo, Ricardo Lísias. Você o conhece, Paulo? Sim, eu cheguei a ler O Céu dos Suicidas. Um bom livro. E mais recentemente li também Dona Flor e Seus Dois Maridos, obra de Jorge Amado. É muito divertido e crítico da hipocrisia social. Como consegui um Jorge Amado? Roubei da casa de um policial, amigo da minha esposa. Ele nunca desconfiou de mim, ainda bem. Porcos! Essa gangue da nova polícia esconde sua brutalidade com risinhos, falas adocicadas e citações do Evangelho. Zizek era um rapaz franzino, de óculos grossos, e fumava compulsivamente na reunião. Compensava assim sua abstinência lá fora. Ele ajudava o grupo com a rota clandestina de cigarro e cerveja, além de fazer a ponte entre a gráfica e as diversas células da capital. Ele mirou o novo integrante e disparou. Paulo, me diga uma coisa. Como que você chegou até nós? Através dos diálogos que travei na Deep Web com Prestes. Ele me forneceu o endereço, depois de alguns meses. Conhece o Padre Carpinteiro? Sim, sei que ele dá apoio para as atividades dessa célula. Fico feliz em saber que ainda temos aliados na igreja. Ouviu-se uma explosão na porta. Diversos agentes com armas de grosso calibre entraram gritando: "Mão na cabeça, porra! Mão na cabeça!" Um deles pegou a caixa de vidro. Paulo levantou-se assustado e todos os outros o acompanharam. O medo soprou seu espírito maligno nos corações daqueles rebeldes. Os agentes da ANP gritavam: "Mantenham a mão na cabeça e cara na parede! Cara na parede, porra! Todos, vamos!" O segundo destacamento chegava com o Padre Carpinteiro algemado. Jogaram o velho clérigo junto com os outros. "Volte-se para a parede, seu padre do inferno! Bota essa fusa na parede! Agora!" O padre rezava baixinho, segurando com as mãos trêmulas seu crucifixo. "Pai nosso que estás nos céus, santificado seja seu nome. Venha teu reino e seja feita tua vontade,
quando um tiro de fuzil explodiu sua cabeça. Paulo sentiu seu corpo estremecer. Zizek vociferou: "Seus filhos da puta! Assassinos! Bandidos!" Quando ia volver seu corpo para enfrentar os agentes, recebeu o segundo tiro. O corpo desmoronou no chão, bem próximo ao padre. O velho Prestes insurgiu-se para olhar nos olhos daqueles agentes da lei da felicidade. Com o punho esquerdo cerrado, levantou os braços e proclamou: "Viva a resistência e morte aos porcos!" Escarrou na cara do policial. O fuzil cuspiu imediatamente o projétil que espatifou sua cansada face. O corpo chocou-se com a parede e desceu rastejante. Na sequência, atiraram em Rosa e seu mal, que descambaram silenciosamente. Solano dava gargalhadas. Um dos agentes perguntou: "Você está rindo de quê, seu esterco humano?" "Eu sou um artista. E artistas não morrem, seus urubus estúpidos!" "Ah, não?" O sargento deu o sinal e o corpo de Solano foi perfurado por uma infinidade de balas, transformando-se em peneira de sangue. Hilda chorava e implorava: Me matem, por favor, você não pode fazer isso, por Deus." "Você crê em nosso Deus?" perguntou o policial com a pistola na mão. Hilda ainda conseguiu puxar uma frase de sua memória: "Alguns mentem, pois preferem viver mais." Hermann Hesse. O agente soltou um sorrisinho cínico e se aproximou de Paulo. "Olha para mim, companheiro. Esta é sua. Acabe logo com essa macaca." Paulo pegou a pistola, aproximou-se de Hilda, encostou o cano na sua cabeça e disse, sussurrando no seu ouvido: "Ouça bem, querida. A felicidade exige sacrifícios. Nós apenas arrancamos as flores do mal para que um mundo melhor cresça." Ela lacrimava resignada. Paulo disparou a queima-roupa. A bala varou o crânio daquela poetisa negra da rebelião, chamuscando de sangue a parede da velha casa do engenho da alegria. O corpo tombara e houve silêncio, logo quebrado pelo sargento Ustra. "Parabéns, Himmler, pelo brilhante trabalho de investigação. É assim que defenderemos a nova ordem contra esses parasitas. Eles serão varridos completamente em mais de 1 ou 2 anos." "Obrigado, sargento. Agora vou sair um pouco e almoçar. Tem comida vegana aqui perto." "Eu sei. Vá em paz. Eu vou cuidar de tudo aqui. Depois nos vemos no quartel." Heinrich Himmler, codinome Paulo, colocou o distintivo da nova polícia para fora da camisa, meteu os óculos escuros na cara e caminhou lentamente. Acendeu um cigarro, atravessou a rua e andou por alguns minutos. Sentia escorrer pela face um pranto amaldiçoado. Enquanto fazia a desinfecção das roupas, sapatos e máscara, depois de voltar da padaria, repassava os números dos sonhos coletados no último mês e pensava como apresentá-los nos gráficos da próxima newsletter. Mentira. A verdade é que não me saía da cabeça que aqui no Rio de Janeiro havia um consulado da Islândia. Não fazia ideia. Islândia. Enquanto eu aguardava a minha vez na fila do caixa,
eu escutei na TV o repórter listando as embaixadas e consulados que estavam voltando às atividades diplomáticas no país depois da evasão massiva de 2020, já que o Brasil virou um risco para as demais nações do planeta. O governo provisório trouxe alguma estabilidade, devolveu um pouco da credibilidade que o país perdeu internacionalmente depois da calamidade resultante das eleições de 2018. Foram 2 anos de apocalipse econômico, cultural, ecológico, político e social. Nós ainda sentimos a necropolítica do governo anterior na figura dos grupos de paramilitares que cometem chacinas e atentados terroristas e nas milícias neopentecostais e ruralistas armadas que massacram resistências indígenas e LGBTQI+, incendeiam museus, templos de outras religiões e escolas, sempre que voltam os períodos de isolamento social. É como se os números alarmantes da pandemia passada não assustassem o suficiente essas pessoas. Como agora, com nova sobrecarga nos hospitais. Quando a notificação oficial dos mortos pela pandemia no Brasil em 2020 passou de 70 mil, a gente sabia que já tinha muito mais do que 1 milhão de óbitos subnotificados. Inúmeras famílias contraíram dívidas aviltantes com os bancos para pagar as funerárias e enterrar seus mortos. Algumas fichas demoram a cair. Obviamente, isso se refletiria no inconsciente das pessoas. E eu queria saber como tudo isso afetaria a nossa psique. Como sou muito ligado à psicanálise, sempre me mandavam sonhos pelas redes sociais ou vinham conversar comigo sobre o que estavam sonhando durante a pandemia. Curiosamente, muita gente sonhava coisa parecida, isso me intrigou. Desenhei um projeto pedindo às pessoas que me relatassem seus sonhos durante a pandemia e isolamento social, enviando para estanoitesonheique@gmail.com, colocando no assunto do e-mail seu estado, cidade, bairro, gênero e idade. A partir daí, eu faria um mapa com o conteúdo onírico das pessoas espalhadas pelo país, tentaria extrair estatísticas e gráficos deste material e enviaria a elas numa newsletter quinzenal, o Onironauta Diário. Começou timidamente, mas em poucos meses as pessoas se engajaram e os números foram espantosos. Ainda mais espantosos foram os dados extraídos desse volume imenso de sonhos enviados, como por exemplo, descobrir que entre as mulheres de 20 a 40 anos da região sudeste, o número de sonhos com conteúdo envolvendo violência sexual é 75% menor do que entre mulheres de 50 a 70 anos da região centro-oeste no mesmo período. Eu cheguei a passar os dados para as autoridades competentes das capitais desses estados, mas eu não tive nenhuma resposta até hoje. Outro dado que me chamou a atenção foi que pessoas não binárias sonham que estão voando 86,5% mais vezes do que qualquer outro recorte de gênero. Recentemente, constatei que homens de 30 a 60 anos da região norte sonham com perseguição e enclausuramento numa taxa 26% maior do que este recorte na região sul. E isso, apesar dos sulistas terem sofrido um período de isolamento social mais rigoroso no ano passado, quando o governo provisório submeteu a região sul a um lockdown compulsório de fevereiro a agosto. Nesse mesmo período, em 8 cidades do estado de São Paulo, próximas ao Paraná, os índices de sonhos com invasões e abduções alienígenas subiram exponencialmente se comparados ao restante do país. Provavelmente, essas pessoas se sentiram ameaçadas pelas milícias e grupos paramilitares do Sul, que insistiam em fazer investidas contra os bloqueios nas estradas e rodovias que ligavam a região ao resto do país. O inconsciente destas pessoas estava berrando e ninguém estava de fato ouvindo. Quanto mais eu disparava as newsletters para os assinantes, mais e-mails chegavam com relatos. Em meados de 2021, eu tive que contratar uma desenvolvedora de TI
para tentar automatizar a ingestão e filtragem de dados, porque a coisa estava impossível de ser trabalhada manualmente. Isso me ajudou demais, inclusive numa questão extremamente particular. Há tempos, eu sonhava o mesmo sonho. Nele, eu me via numa sala sem janelas ou portas, com uma cadeira encostada em cada uma das 4 paredes. E quando eu virava a cabeça para olhar para uma das cadeiras, uma pessoa aparecia, sentada em outra. Até que todas as cadeiras estivessem ocupadas por alguém. Eu tentava dizer algo, mas a minha voz não saía e eu acordava. Era possível distinguir suas roupas. Porém, os rostos ficavam borrados, mudando tão rápido como aquelas máquinas de cassino, que não dava tempo de ver quem eram. A sensação constante era que do lado de fora daquela sala estaríamos correndo grave perigo. E ali era uma espécie de abrigo ou esconderijo do que quer que houvesse no mundo exterior. Este sonho estava claramente relacionado a tantos meses de confinamento pelos quais passamos. Mas por que as 4 pessoas? Eu queria poder mudar este sonho, poder perguntar alguma coisa a elas, ou então procurar por uma porta, escotilha, alçapão, qualquer coisa que nos tirasse dali, apesar de saber do perigo lá fora. Eu queria tentar interromper o seu ciclo, já que há algumas semanas eu cheguei a sonhá-lo 3 vezes. Era desesperador. Passei um longo tempo pesquisando e descobri que era possível fazer exercícios para ter sonhos lúcidos, que se mostraram excelentes, resultando em experiências ótimas, mas que infelizmente neste sonho recorrente eram pouco ou nada eficazes. Certa vez eu até pude levantar a mão esquerda, mas eu fazia com um imenso esforço. Eu não conseguia tocar a pessoa do meu lado, acordando antes. Quando eu estava disposto a aceitar a minha impotência diante do caso, aconteceu de sonhá-lo novamente e ver que a pessoa sentada na cadeira de frente para minha tentou tocar a pessoa do lado dela. Eu acordei, sentindo enorme inquietação, pensando em como as pessoas lidavam com sonhos repetidos, e decidi recorrer ao banco de dados do projeto e filtrar os sonhos de maio de 2020 até o mês passado, agosto de 2022, que contivessem os termos sonho recorrente. O volume devolvido era grande demais para ser analisado um por um, e filtrei ainda mais a busca, adicionando os termos sala fechada, 4 cadeiras e 4 pessoas. Esperei para ver o que saía. Surgiram apenas 3 e-mails. Meu coração descompassou. Um de uma mulher de 54 anos da região norte, em Belém. Um de uma mulher de 35 anos da região nordeste, em João Pessoa. E um de uma pessoa não binária de 46 anos da região sudeste, no Espírito Santo. Os sonhos eram praticamente iguais ao meu. Os mesmos detalhes dos rostos difusos, com exceção de 2 deles que descreviam as roupas das pessoas sentadas nas cadeiras. A mulher de João Pessoa descreveu em seu relato que todos vestiam roupas de cores iguais. No entanto, a pessoa não binária do Espírito Santo descrevia em detalhes a minha camiseta de dormir da Inca Kola em seu sonho. Vocês devem ter escutado o som da minha cabeça explodindo quando eu li isso, porque eu preciso dizer que os sonhos enviados nunca são revelados na íntegra. E eu nunca contei este sonho repetido a ninguém, nem a minha analista. Passei alguns dias dando voltas com essa estranha coincidência na cabeça. E eu estou até hoje tentado mandar um e-mail para essas 3 pessoas, embora isso violasse meu pacto de confidencialidade no projeto. A sensação que eu tenho é que eu sou íntimo dessas pessoas, mesmo sem conhecê-las. Porém, a ideia de escrever para elas parece obsceno, eu sinto como se fosse um tabu.
Ainda assim, essa coincidência é grande demais para eu deixá-la passar sem mais. Nos últimos 2 dias, reforcei os exercícios de sonhos lúcidos, porque eu quero estar pronto para quando sonhá-lo novamente. Eu quero poder falar com essas pessoas, tentar descobrir porque estamos tendo esse sonho tantas vezes. Hoje à noite, eu tentarei a indução do sonho. Eu quero voltar àquela sala fechada, ainda que o medo do mal-estar exterior que o sonho gera seja enregelante, ainda que os rostos borrados ou em movimento sejam perturbadores, eu preciso falar com essas pessoas. Até porque eu notei no último sonho que um dos cantos das paredes parece ter se alargado alguns centímetros. Eu fiquei com uma sensação que outra parede se abriria ali. É uma sensação forte. Que talvez outra parede surja e colada a essa parede apareça outra cadeira. E nessa cadeira se sente outra pessoa, uma pessoa estranha a nós 4. Pessoa tão repulsiva. Por enquanto é só uma sensação, né? Mas quero saber se as outras pessoas com quem compartilho aquela sala no sonho também sentem a mesma coisa que eu. Porque só de pensar nisso, eu esqueço do consulado da Islândia, esqueço do dólar voltando a R$10, amém? Esqueço que eu preciso comprar filtros novos para minha máscara. Esqueço das eleições presidenciais agora no fim do ano. Esqueço do assassinato do Trump. Esqueço do meu visto para o Uruguai. Esqueço de tudo.